Graça e paz, queridos irmãos, paz do Senhor para todos. Nós estamos cumprindo o decreto municipal, que fecha todas as instituições religiosas, independente do credo, até o dia 3 de maio. Então, em função disso, a gente tem que ficar em casa e congregar de novo a partir de lives, Eu espero que os irmãos tenham já feito a devocional, como nós explicamos no grupo, e eu espero que os irmãos venham a ser grandemente abençoados pela palavra de Deus que será pregada agora. Nós vamos trabalhar em Mateus, no capítulo 13, versos 31 e 32. Mateus, capítulo 13, versos 31 e 32, que diz o seguinte: Propôs-lhe outra parábola, dizendo: O reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda que um homem tomou e semeou no seu campo, o qual é realmente a menor de todas as sementes, mas, depois de ter crescido, é a maior das hortaliças, e faz-se árvore, de sorte que vêm as aves dos céus e se aninham em seus ramos. Que Deus abençoe a sua palavra lida. Vamos orar para a gente poder invocar o Espírito Santo nesse momento. Querido Deus, nós estamos aqui diante do Senhor, com a tua palavra lida, pedindo, Senhor, a direção do teu Espírito Santo, para que, Deus, nós possamos expressar o que verdadeiramente é o centro da tua vontade para a tua igreja neste domingo. Tome conta dos nossos corações, das nossas mentes, usa-me apenas como instrumento de transmissão da tua palavra e fala ao coração de todos, não só do teu povo, da tua igreja, mas como todos aqueles que irão ouvir aonde essa live chegar. Tome conta de tudo. Oramos no nome de Jesus. Amém. Bem, queridos, no capítulo 13 de Mateus, Jesus fala uma sequência de parábolas. Por que ele fala essa sequência de parábolas? Jesus, quando ele inicia o seu ministério, ele anuncia a chegada do reino de Deus. Aliás, o reino de Deus é o assunto que Jesus mais falou durante todo o seu ministério. Ele explicou sobre o reino de Deus, ele esclareceu sobre o reino de Deus. Cerca de 1 ano e meio de ministério, aproximadamente, Jesus vinha ministrando sobre o reino de Deus e tal, e fazendo as suas viagens, ensinando em todas as viagens que ele fazia. Ele ensinava, ele falava sobre o reino de Deus. Ele anunciou o reino de Deus por todos os lugares que ele passou. Bem, só que o que é que aconteceu? Primeiramente, quando Jesus apareceu, a pregação dele trouxe a ele muita popularidade, Ele ficou conhecido, todo lugar que ele passava eram multidões o seguindo e tal. Era algo assim diferenciado. Mas a partir de certo tempo, as expectativas humanas em relação ao Messias, o que os judeus esperavam do Messias, não foi se cumprindo na vida de Jesus. Eles esperavam um Messias que era primeiro um rei, que vinha montado talvez num cavalo, com um exército, e entrasse ali e derrotasse os romanos e tal. E Israel fosse a nação que viesse governar sobre toda a terra e tal. Eles esperavam isso, que o Messias fosse dessa forma. Eles jamais esperavam que o Messias era um homem simples, um homem que conversava com as pessoas, que acolhia os pecadores, que honrava as mulheres, Então, assim, para os judeus, o que Jesus fazia era algo
totalmente escandaloso, totalmente contrário a tudo que eles poderiam esperar do Messias. Então, começa a haver dúvidas em relação ao ministério de Jesus, né? Começam a haver dúvidas. A primeira dúvida manifestada foi lá com o próprio João Batista, né? Quando João Batista manda alguns dos seus discípulos questionar Jesus. Não, o Messias é o Senhor mesmo ou vai vir outro? Né? Ou vai vir outro? Será que é isso mesmo? Será que o Senhor é o Messias mesmo e tal? Né? E Jesus fala, né, aquela palavra, né, os cegos veem, os coxos andam e tal. Né? Fala isso para ele lá e tal. De sorte que João Batista foi o primeiro a ter uma certa dúvida em relação a Jesus ser o verdadeiro Messias. Por outro lado também, quando a gente chega no capítulo 12 do livro de Mateus, a gente vê os fariseus acusando a Jesus, que Jesus expulsa demônios através do poder de Beelzebul, né? E aí começam as conspirações dos fariseus, dos judeus, dos saduceus, começam as conspirações no sentido de tentar matar Jesus, de querer matar Jesus. Também no capítulo 12 tem aquela passagem que Maria, né, e os outros irmãos de Jesus, a mãe e os irmãos de Jesus, queriam resgatar ele, tirar ele de determinado lugar, porque julgavam que Jesus estava louco, né, que Jesus estava maluco e que as coisas que ele falava, que ele fazia, que era uma coisa de um lunático e tal, e eles iam lá para resgatar, para tirar Jesus, né, da sua missão. Foi quando Jesus recusou até atender a eles, né? E também no capítulo 12 quando os líderes eles pedem que Jesus dê um sinal dos céus para que eles creiam. Jesus faça um milagre, dê um grande sinal para que eles possam crer em Jesus, né? De sorte que com essas conspirações para poder matar Jesus e tal, essas perseguições, começando a partir da família e chegando aos fariseus, saduceus, os das seitas judaicas, né? Chegou lá. Jesus ele percebe isso e ele muda de estratégia. Ele se vê obrigado a mudar de estratégia. E ele agora, a partir de agora, ele precisava falar de forma que os seus seguidores entendessem, mas os seus perseguidores não. Né? É igual como acontece lá no livro de Apocalipse. Né? Apocalipse é um livro extremamente simbólico, né? É cheio de símbolos. Mas por que cheio de símbolos? Porque era um momento que a igreja tinha muita perseguição. João estava preso na ilha de Patmos e João enviava as cartas, e aquelas cartas poderiam cair na mão dos romanos. E caindo nas mãos dos romanos, os romanos não iam entender nada do que estava escrito ali. Então, o livro de Apocalipse foi escrito de uma maneira bem parabólica, bem simbólica mesmo, né? Por isso, agora voltando, né? Por isso que Jesus ele passa a falar em parábolas. O que são parábolas? Parábolas são ilustrações que revelam uma verdade. As parábolas também, que Jesus começou, essa sequência de parábolas que Jesus contou, serviam para animar os discípulos diante das perseguições que Jesus começou a receber. Porque Jesus começou a ser perseguido, os discípulos começaram a ter medo. Começaram, poxa, se ele está sendo perseguido, se ele vai ser morto, e aí como que vai ser da gente? Eles começaram também a ter um pouco de dúvida no coração e tudo, e insegurança principalmente. E Jesus conta uma sequência de parábolas. Duas delas explicam o crescimento do reino, as outras duas explicam que o reino de Deus tem por começo pequenas coisas. As outras duas falam do valor do reino de Deus e a última fala da consumação
final, né, da segunda volta de Jesus, né? E dentro dessa sequência de parábolas, a gente encontra a parábola do grão de mostarda, que é essa que a gente vai expor hoje aqui, né? A gente encontra essa parábola, né? E ela exatamente mostra que o reino de Deus começa por pequenas coisas, por coisas pequenas, né? A igreja, a PIB de Riachão, se encontra num propósito de oração firme. Nós temos aqui muitos irmãos aqui firmes no propósito de orar, de buscar a Deus. Nós temos desafios tremendos, estamos aqui construindo a casa pastoral com a quantidade, o recurso extremamente limitado, mas a gente precisa fazer isso porque a gente precisa consertar, adequar as contas da igreja, né? A gente não pode gastar, ter uma despesa maior do que o que a gente arrecada, a gente precisa adequar isso, né? As despesas, a receita, né? E a gente, com isso, a gente está numa luta de oração, né? A gente está com muitas pessoas enfermas, a gente tem na cidade muitos amigos enfermos, nós estamos orando por diversas pessoas na cidade, pessoas que não fazem nem ideia que a gente está orando por elas, né? Orando por várias pessoas para que elas não venham ser contaminadas com o vírus, e aquelas que já foram contaminadas com o vírus que estão em hospital, a gente está orando, e Deus tem feito grandes coisas, Deus tem feito maravilhas, Deus tem... a gente já essa semana teve a notícia de uma irmã que melhorou, teve outra que estava na UTI lá entubada e já saiu, já voltou, já saiu da intubação, né? Tudo isso em função das orações. Então a igreja está vivendo um momento de luta muito grande, muito intenso, né? E mais uma vez, eu acho que já é a terceira semana que a palavra vem nessa direção, da gente persistir, da gente não desistir, da gente não desanimar, porque a luta é grande, mas as grandes vitórias Deus vai colocar nas nossas vidas através do nosso esforço, da nossa dedicação, do nosso coração nesta causa. Para isso nós vamos falar em 2 pontos hoje, e a primeira coisa que nós vamos falar é que as grandes coisas do reino de Deus começam pelas pequenas coisas. Olha o que diz o verso 31, diz assim: propôs-lhes uma parábola dizendo, o reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda que um homem tomou e semeou no seu campo. Bem, a primeira coisa que o Senhor fala nessa parábola é que o reino do céu ele é semelhante a um grão de mostarda. Ele faz referência aparentemente a algo que é insignificante. Um grão de mostarda na época era menor, a menor semente conhecida na época. Hoje a gente sabe que tem muitas outras sementes, são até menores do que o grão de mostarda e tal, hoje se conhece, mas naquela época a semente conhecida menor era o grão de mostarda. Então, por ser menor no tamanho, parecia algo insignificante, algo que não tinha muito valor, né? Só que o grão de mostarda, ao ser semeado, mesmo ele sendo a menor das hortaliças, ele se torna num arbusto robusto, né? Um arbusto mais ou menos um arbusto forte, né? Em todas as fases da implantação do reino de Deus, sempre foi assim, né? Coisas pequenas, Deus pegando coisas pequenas e transformando em coisas grandes, né? Israel era o menor estado, era a menor nação, era a nação mais perseguida, como é até hoje, né? É pequenininho, mas você pode observar, as maiores evoluções da medicina vêm de Israel, até hoje, né? Os prêmios Nobel de medicina, praticamente em todos os tempos, quem levou foram israelitas, né? Foram judeus, né? Então,
Mas é de Israel que veio o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Apesar de pequenininho, mas veio do seu seio, veio o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Né? A pregação do Evangelho é outra coisa interessante. Começa por 12 homens. Começa por 12 homens e alcança toda a terra, inclusive nós. Alcança toda a terra em todos os tempos e chega até nós, 2100 anos à frente praticamente, o Evangelho chegou até nós. Alcançou os 5 continentes da terra. Né? É algo tremendo isso. 12 homens apenas. E pescadores, homens indoutos, não foram os doutores, não foram os sábios, não foram homens simples, homens sem estrutura escolar quase que nenhuma. Eu tenho duas histórias verídicas para contar aqui. A primeira, que a gente conta, que a gente lembra, eu passei por isso, é da Igreja Manancial, quando a igreja estava no seu início ali. A primeira igreja batista em Barreiras, os jovens se juntavam e iam evangelizar lá na região da Boa Sorte, do Ribeirão, e faziam culto na casa da irmã Arlinda. A irmã Arlinda era uma irmãzinha que ela só tinha 2 coisas. Ela morava numa casa, né, pequena, a sala pequenininha, mas aberta ali para a pregação do Evangelho. E outra coisa que a irmã Arlinda tinha, uma paixão enorme pela obra do Senhor. E ela abria a porta da casa dela e fazia aquilo com tanta alegria. O pastor Ivan, quando era novo, era rapaz, ia para lá e pregava o Evangelho e tal. E ali foi lançada aquela semente e aquilo ali foi crescendo, se tornou uma congregação da primeira igreja batista. E quando eu assumi lá, levei a igreja a ser organizada como igreja. E hoje é uma igreja pujante. Hoje quem está lá é o pastor Rony, né? O pastor Rony está lá e é uma igreja pujante. Eu, quando saí de lá, deixei 84 membros na igreja. Então deixei uma igreja forte, uma igreja estruturada, uma igreja bem, né? Mas tudo começou dali da paixão da irmã Arlinda, lá no cantinho, aquela coisinha pequenininha. Até hoje ela é bem pequenininha, ela é bem magrinha. Ela é bem magrinha, mas é uma coisa linda. É a velhinha mais linda que eu conheço na minha vida. Né? E ela ali, pequenininha, quando chegou no tempo da organização da igreja, a gente fez uma fita, né? E pegamos a tesoura e colocamos nas mãos dela para honrá-la, né? Para honrá-la, a gente colocou, ela foi lá e cortou a tesoura. Pequenininha. A outra história é lá em Oliveira dos Brejinhos. Né? Em Oliveira dos Brejinhos foi uma igreja muito sofrida, uma igreja que passou por muitas dificuldades. Né? Foi uma igreja que começou a partir de missões, missionários foram para lá e tudo, e começou o trabalho, né? E o trabalho foi crescendo e tal. E 2 irmãs se converteram. 2 irmãs, né? A Elza e a Sueli. A irmã Elza e a irmã Sueli se converteram. E só que o tempo foi passando, foi chegando um pastor, chegando outro, chegando um obreiro, um missionário e tal, e cada um agia de uma forma e tal. Só que alguns desses não foram tão felizes no ministério lá e terminou trazendo problemas e tudo, e a igreja se esfacelou por muitas vezes. A igreja praticamente fechou as portas. A igreja não fechou as portas porque lá estava todos os domingos as 2 irmãs. A irmã Sueli e a irmã Elza, que era irmã de sangue, irmã em Cristo. Estavam as 2 lá. E levavam seus filhos, e pegava as crianças na rua e levava para lá, e ensinava as crianças, trabalhando as crianças. E a igreja não fechou as portas por causa dessas 2 irmãs. Logicamente, a gente sabe que no âmbito espiritual Deus tomou conta de tudo. Mas Deus usava essas irmãs como instrumento para manter essa igreja ali.
E elas duas foram. Aí Deus foi agindo, foi trabalhando, mandou para lá. O pastor me antecedeu, o pastor Valmir, que foi uma bênção lá, fez um trabalho excelente, maravilhoso. A igreja teve um crescimento muito bom e tudo. Depois nós chegamos, organizamos muita coisa, a igreja e tal. Conseguimos organizar como igreja e tudo, e hoje a igreja. E quando a igreja foi organizada, eu fiz questão de honrar essas duas irmãs também. Elas foram para frente, elas que receberam a organização da igreja nas mãos. Né? Eu como pastor, eu abri mão desse privilégio e procurei honrar essas duas irmãs. Mas eram duas irmãzinhas. E hoje a igreja está lá, uma igreja pujante. Hoje temos o irmão Sid Clay, que está sendo preparado para o ministério pastoral, está estudando, está se aperfeiçoando e tudo, e tocando a obra lá. E a igreja está crescendo aos poucos, dentro do seu ritmo pequeno, está crescendo. E a gente fica muito feliz com isso, né? Mas duas irmãzinhas simples, uma delas a gente está no nosso caderno de oração, a irmã Elza que está no caderno de oração, que está com problema, está com enfermidade lá e a gente tem orado por ela. De sorte que duas irmãzinhas simples, duas pessoas simples, Deus usou e a igreja está lá em pé sustentada. Pequenas coisas que Deus faz grande. Pequenas coisas que Deus faz grande, irmãos. No Pentecoste eram 11 apóstolos, porque um tinha morrido, né? Algumas mulheres e 120 irmãos reunidos. Tornou-se, aquele momento, hoje se tornou a igreja do Senhor, que nós vemos hoje, nos dias de hoje, né? Espalhada por toda a terra. Pequenas coisas que Deus fez grande. Jesus, ele terminou seu ministério, terminou rejeitado. Jesus terminou seu ministério pendurado numa cruz. Hoje, o cristianismo é a maior religião do mundo. Pequenas coisas que Deus fez grande. Pequenos começos, grandes realizações. Né? Muitos, às vezes, questionam, né? Por que o evangelho não cresce, não cresce nas proporções que a gente, muitas das vezes, seres humanos, deseja, né? E a resposta de Deus é: não despreze o dia das pequenas coisas. Não sabemos o que sairá das pequenas coisas. Nós não temos ideia do que sairá das pequenas coisas. A irmã Elza e a irmã Sueli, elas nem imaginavam, muitas vezes elas ficavam assim abismadas, que elas nem imaginavam que a persistência delas duas, a luta delas duas, iriam se transformar no que se transformou. A irmã Arlinda, tenho certeza que quando lá na casinha dela fazia os cultos, ela nem imaginava que ia se, aquela sementinha ali ia se transformar naquela árvore enorme que hoje é a igreja Manancial. Né? Nós não sabemos do que sairá das pequenas coisas, mas nós precisamos agir nas pequenas coisas. Né? Conta-se a história do grande pregador Spurgeon. Né? Ele morava na Inglaterra e um dia, na cidade onde ele morava, caiu uma nevasca tremenda e tal, uma nevasca enorme e tal, e havia naquela cidade uma pequena igreja metodista ali, né? E havia um diácono, que esse diácono é um cara assim, coração na obra de Deus, e chegou no dia do culto lá, mas a nevasca estava muito grande, não ia haver culto, mas o diácono foi para a igreja de qualquer sorte. Chegou lá, tinha umas 5, 6 pessoas, 7 pessoas na igreja e tal, e chegou a hora da pregação, o pastor não tinha ido, aí o diácono falaram para ele: você é diácono, você tem que dar um jeito. E ele foi pregar, e ele abriu lá a palavra de Deus em Isaías 45, 22, que diz assim: olhai para mim e sereis salvos, vós, todos os confins da terra, porque eu sou Deus e não há outro.
ele leu esse texto, falou algumas coisas nesse texto e depois virou para um rapazinho, um jovem que estava sentado no banco e disse: olhe para Deus para você ser salvo. Tal. Repetiu o versículo apontando o dedo para o rapaz. O garoto recebeu aquela palavra, né? E ele se tornou o maior pregador em todos os tempos da história, depois do apóstolo Paulo. Depois do apóstolo Paulo, muitos teólogos consideram o Spurgeon como um dos maiores pregadores do mundo, né? O cara era tão bom, que as pessoas construíram um templo para 10 mil pessoas, para as pessoas ouvirem o Spurgeon pregar, né? É uma coisa fantástica, né? O que Deus usou aquele jovem, aquela coisinha pequenininha, Deus usou para tornar numa grande coisa. O reino de Deus é devagar, é de tijolo em tijolo, mas um dia será grande a construção. Quando Jesus conta essa parábola, né? Ele conta para 12 homens temerosos. Era como se Jesus estivesse respondendo a questão deles: Senhor, nós somos apenas 12 homens, é uma tarefa enorme, até o Senhor já está sendo perseguido, de que irá nós que somos simples, que somos pescadores, que não temos, nós somos indoucos, que não temos a cultura, não temos a sabedoria que o Senhor tem. E a resposta de Jesus é: a mostarda, quando plantada, ela se torna um arbusto. Eu sou o agricultor, vocês são o grão de mostarda. Vocês talvez nunca vejam o resultado final, né, do que irá acontecer, como realmente eles não viram, né? Eles morreram, né? Eles não viram. Mas essa insignificante semente, né, vai se tornar um arbusto tão grande que pássaros irão se aninhar nela, né? Outra coisa, para ser rápido, é o resultado final. Entre a semeadura e o resultado final tem o crescimento. E esse é um momento difícil, o tempo do crescimento. Eu me lembro que minha avó fazia as leiras plantava hortaliças, essas coisas. Minha avó gostava muito de plantar, e quando ela fazia isso, ela fazia uma cerquinha, botava palha de coqueiro ao redor das leiras, para que as galinhas não chegassem e comessem, não só comessem a semente, como também quando as plantas brotassem, as galinhas não fossem lá e comessem as plantas e destruíssem as plantas. O que é que eu quero dizer com isso? Quando essa fase entre a consumação, entre o plantar e a consumação, o resultado final, é uma fase difícil e exige muito da planta, no caso, né? E trazendo para nós, vai exigir muito de nós, vai exigir muita força de vontade, muita oração, muita fé, independente dos acontecimentos, né? Muitas galinhas irão tentar comer a semente, muitas galinhas irão tentar ferir o caule, comer as folhas, mas a gente precisa estar com fé, independente do que acontecer. Também essa fase é uma fase que nós adquirimos mais força. É uma fase que o caule da planta ela se torna robusto, né? A planta da mostarda ela chega até 5 metros de altura, né? A árvorezinha, o arbusto, né? Chega até 5 metros de altura. E o caule começa a engrossar e se fortalecer. Essa é a fase que a gente adquire robustez. Quando a gente ora e vê as coisas acontecendo e a gente vai criando robustez, e a gente vai orando mais ainda, a gente vai buscando mais ainda, e Deus vai fazendo mais ainda. Passando essa fase intermediária vem o resultado final. E o resultado final traz
aquela sensação de missão cumprida, sensação de vitória, sensação de alegria pelas conquistas que nós iremos fazer. É um legado deixado talvez para as próximas gerações. Talvez as próximas gerações que vão desfrutar de muitas desses objetivos que nós estamos orando e colocando diante de Deus. Mas o mais importante é o legado que nós iremos deixar, né? As próximas gerações vai poder olhar para trás e dizer, poxa vida, aquele grupinho de crente lá da primeira igreja batista de Riachão das Neves, olha o que eles conseguiram fazer com oração, orando, jejuando, buscando ao Senhor, se entregando ao Senhor, estando nas mãos do Senhor, se colocando completamente nas mãos do Senhor, se unindo. Eles se uniram, eles deixaram para trás toda a situação de discórdia e eles se uniram em torno de oração. Olha o que Deus fez com aquele grupinho. Olha o resultado do que Deus fez com aquele grupinho pequenininho da primeira igreja batista de Riachão das Neves. Que Deus abençoe, meu irmão. Que Deus abençoe, que Deus fortaleça. Que nós continuemos com a nossa fé, né, com a nossa fé, buscando, lutando pela causa do Senhor. Que a gente continue, né, sem esmorecer em momento nenhum nessa caminhada. Que a gente não fique preocupado com os resultados imediatos. Nós somos muito imediatistas. Não se preocupe com o resultado imediato. Simplesmente faça o que você tem que fazer. Orar, buscar do Senhor, ter fé. Não fé pequena, mas uma fé inabalável diante daquilo que a gente tem buscado. Porque a gente sabe o Deus que nós servimos. A gente sabe o Deus que nós servimos. O Deus que nós servimos é um Deus tremendo. É um Deus realizador. É um Deus que cuida de nós. É um Deus que nos abençoa. Que Deus te abençoe. Que Deus te dê uma semana de muita paz, de alegria e de sucesso. É uma semana diferenciada na presença do Senhor. Um grande abraço a todos. Fiquem em paz.